Você conhece o pai da moda brasileira? Olá, seja muito bem-vindo ao Tudo Vira Moda e eu sou a Amanda Onel e hoje a gente vai falar sobre um nome que teve um papel fundamental na construção da moda brasileira como a gente conhece hoje, que é o Denner Pamplona de Abreu. E esse é o segundo episódio do quadro Quem Fez a Moda no Brasil, onde a gente revisita a trajetória de nomes que ajudaram a moldar a história da moda brasileira. E o Denner é um desses nomes que, quando você entende a trajetória, você começa a perceber que muita coisa que existe hoje na nossa moda começou ali com ele. E o Denner nasceu no Pará em 1937 e ainda criança ele se muda para o Rio de Janeiro. E o que chama atenção na história dele é que já muito novo ele entrou para o universo da moda, né? Com apenas 13 anos ele começa a trabalhar na Casa Canadá. E aqui vale a gente entender um pouco do que era a Casa Canadá, porque ela não era só uma loja, ela era um dos principais centros da moda no Brasil naquele momento, e era exatamente ali que a elite brasileira tinha acesso às referências internacionais, principalmente do que vinha da França. Então era um espaço que não vendia só roupas, mas ele também validava o que era considerado elegante, principalmente na Europa. Então, imagina o impacto disso na formação de alguém que era tão jovem, né? O Denner cresce ali dentro, ele entra com apenas 13 anos, e é um ambiente que ele está aprendendo não só a técnica, mas também absorvendo o comportamento, a estética, a linguagem e principalmente o que significa luxo dentro do conceito da elite. E é exatamente ali que a noção de moda do Denner começa a se formar. E aqui tem um ponto que é muito interessante da gente observar, porque o Denner ele começa a sua carreira dentro de um sistema que na prática ainda valorizava muito mais o que vinha de fora do que era produzido aqui no Brasil. Então, assim, ele aprende dentro de um ambiente onde o objetivo não era criar algo brasileiro, e sim reproduzir, adaptar e consumir o que já tinha sido legitimado pela Europa. E talvez isso ajude a entender por que a virada que ele propõe para a moda brasileira é muito forte, porque ele conhece profundamente esse sistema, ele entende como que ele funciona, então ele sai dessa ideia de que só é validado o que vem da Europa para criar algo que é genuinamente brasileiro e fazer sucesso por isso. Mas voltando à trajetória do Denner, uma coisa muito interessante é que ele nunca se limitou a aprender. E aí, por conta disso, ele começa a se destacar. E um dos primeiros momentos importantes da trajetória dele acontece quando ele passa a vestir a Danusa Leão, que naquele modelo era modelo e que depois se tornaria uma das maiores referências de elegância no Brasil. E aí aqui vem um ponto importante também, porque se hoje em dia na moda a gente ainda tem essa questão de que a visibilidade vem muito através de quem você veste, imagina naquela época. Então, esse reconhecimento que o Denner começou a ter abriu portas para ele e permitiu que ele desse um passo muito importante. Ele abriu o próprio ateliê em São Paulo no fim dos anos 50. E é exatamente aqui que a história dele deixa de ser apenas de um jovem talentoso e começa a se transformar em algo muito maior. E realmente entender o contexto daquela época no Brasil é fundamental para a gente entender o que o Denner fez na moda brasileira, né? A força do que ele trouxe. Porque naquele momento, como eu já tinha falado antes, a moda no Brasil era extremamente dependente da Europa, principalmente na França. Então as roupas aqui, elas não eram criadas, elas eram copiadas. Referência só o que vinha de fora, né? Como se não tivesse uma referência aqui no Brasil para que a gente criasse algo. E principalmente o que era elegante era só o que vinha ali da Europa. E é aí que acontece a grande virada da carreira do Denner e também ouso dizer que da moda brasileira, porque o Denner ele rompe com essa lógica. Então, quando ele começa a criar suas próprias peças, ele não está propondo só um novo estilo, ele não é só mais um nome na moda brasileira. Ele começa a propor uma nova lógica, porque ele passa a desenvolver roupas pensadas para o corpo da mulher brasileira, para o clima aqui do Brasil e para a nossa realidade social. Então, quando a gente fala sobre as roupas do Denner, não é só sobre a estética, é sobre a construção do todo, porque ele era extremamente técnico, então suas peças tinham estrutura, um caimento preciso, tinha a valorização do corpo feminino de uma forma muito bem pensada, e ele entendia a proporção, postura e como a roupa se comporta em movimento. E é claro que ele não rompeu do dia para a noite com essa ideia de que são os elementos europeus que trazem essa ideia de sofisticação, mas o que ele começou a fazer foi adaptar isso para o seu estilo. Então, ele não só reproduzia o que vinha de fora, mas ele começou a trazer isso para dentro do seu estilo. Como que ele conseguia inserir aquilo dentro do que ele já criava? Então, as peças do Denner tinham uma presença enorme e rapidamente elas começaram a comunicar status.
E isso pode parecer algo simples hoje, mas naquele momento foi algo revolucionário, porque pela primeira vez a elite brasileira começou a consumir algo que não era uma reprodução direta de Paris. E com isso ele começa a ganhar muita força aqui na moda. Então ele passa a vestir socialites e artistas como Cacilda Becker e Elis Regina. Inclusive, ele fez o vestido de noiva de Elis Regina. E ele também passa a vestir diversas mulheres influentes da época, mas talvez o momento mais simbólico da sua trajetória seja quando ele se torna o estilista oficial de Maria Teresa Goulart. E aqui a gente precisa entender o peso disso, porque naquele momento Maria Teresa era a primeira dama do Brasil, ela era jovem, muito observada e frequentemente comparada com a Jacqueline Kennedy. E eu acho que o ponto principal é que a imagem dela tinha um papel político e simbólico enorme. E o Denner participa diretamente da construção dessa imagem. Ele cria roupas para diferentes ocasiões, eventos oficiais, cerimônias, aparições públicas e ajuda a moldar como que essa mulher era percebida: elegante, sofisticada, segura e com uma forte posição política. E isso também traz uma ideia muito importante para aquele momento, de que a moda não era só estética, ela também era uma ferramenta de posicionamento social. E aí, a forma como uma mulher se vestia dizia muito sobre o lugar que ela ocupava ou que ela queria ocupar. E o Denner entendia isso profundamente. Então, ele não criava só roupas, ele criava uma imagem, uma presença, uma narrativa. Cada peça ajudava a comunicar controle, elegância, poder dentro de um contexto muito específico. Mas mais do que tudo isso, as suas roupas também passaram a comunicar o que era moda brasileira. E isso é fundamental porque naquele momento o Brasil também estava tentando se posicionar como um país moderno, com identidade própria, e a moda entra como parte dessa construção. Então, quando a gente fala que o Denner é o pai da moda brasileira, não é porque ele criou tudo sozinho do zero, mas é porque ele foi um dos primeiros a estruturar essa ideia da moda como uma identidade nacional. E ele foi um dos primeiros a mostrar que o Brasil podia criar e não só copiar. E além da criação, ele também foi pioneiro em outra coisa que hoje é central na moda, que é o posicionamento. Porque ele sabia que não bastava criar bem, era preciso ser visto, ser lembrado, ser comentado. E ele constrói isso de uma forma muito estratégica, mesmo que não parecesse estratégico. Ele sabia provocar, ele sabia chamar a atenção e sabia se colocar no centro da conversa. Então, o Denner entendeu muito cedo que a moda não era só sobre uma roupa. Ela era imagem, narrativa e presença. Então, ele simplesmente criou uma persona para si, que era inspirada em figuras como Oscar Wilde, e aí ele cria uma imagem de si mesmo que mistura sofisticação, excentricidade e teatralidade. E aí, aos poucos, ele começa a sair do lugar apenas do estilista e vai virando uma figura pública. Ele começa a participar de programas de televisão, ele dá opinião, julga roupas, começa a criar bordões como "isso é luxo" ou "um lixo". E aí ele transforma a figura do estilista em uma celebridade. Inclusive, o Denner escreveu também livros e manuais de comportamento, onde ele orientava como que uma mulher deveria se vestir e se apresentar, que hoje em dia a gente sabe e vê que isso é extremamente problemático, mas naquele momento ajudava a construir a referência de muitas mulheres. Então era basicamente como se o Denner passasse a ser visto como a grande referência de bom gosto aqui no Brasil. Então, ele começa a tirar a figura do estilista dos bastidores da moda e começa a levar para o centro. Então, ele cria uma das primeiras grifes com o nome próprio no Brasil, ajudando a consolidar a ideia de que o estilista também pode ser uma marca. E outro ponto que é muito importante é que ele contribui para a estruturação da moda como indústria e não apenas como uma prática artesanal. Mas, junto de toda essa construção, também vieram os excessos. E talvez isso fosse parte da própria lógica de personagem que ele construiu, porque quanto mais ele se colocava nesse lugar de destaque, mais ele precisava sustentar essa imagem. E isso acabou criando um ciclo, porque quanto mais visível ele é, mais ele precisava performar essa visibilidade. Só que isso, em algum momento, ia começar a pesar. Então, o Denner passou a ser conhecido por sua excentricidade, pelas histórias que circulavam sobre ele, pelas festas, pelas frases provocativas, e ele era uma figura que chamava atenção e ele sabia exatamente o impacto disso. E por conta disso, ele também viveu algumas rivalidades, especialmente com o Clodovil, e essa é uma disputa que entrou para o imaginário da moda brasileira. Eu, inclusive, falei um pouco mais sobre ela já no primeiro episódio dessa série, que era sobre o Clodovil. E essa rivalidade não era só pessoal, ela também representava um embate de visões criativas dentro da moda. Os dois tinham personalidades muito fortes e disputavam o mesmo espaço, atenção e reconhecimento.
E essa rivalidade foi se tornando pública com várias provocações em jornais, revistas e TV, e isso começou a atrair o olhar do público e, de certa forma, ajudou a tornar a moda mais midiática aqui no Brasil. Então, não era só sobre a roupa, mas também foi virando uma narrativa, um conflito e até personagem, porque assim como eu falei lá no primeiro episódio, essa rivalidade deu origem à novela Tititi e aos personagens Jacques Leclerc e Victor Valentim. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, a moda brasileira estava mudando e aí ela começou a se industrializar. O prêt-à-porter começa a crescer, o consumo se transforma e aí o modelo no qual o Denner estava inserido, que é muito baseado na exclusividade, no trabalho artesanal, começa a perder espaço aqui na nossa moda. E isso não acontece só com ele, tá? Isso acontece com vários nomes da moda ao redor do mundo que estavam inseridos nesse modelo tradicional e que acabam sendo muito impactados com essa industrialização. Mas no caso do Denner, parece que isso teve um impacto ainda maior, porque ele estava muito ligado a essa ideia da exclusividade e da construção da elegância. Então, quando o mercado de moda muda, essa ideia é muito difícil de se sustentar. E aí o Denner acaba não acompanhando essa mudança e isso tem um impacto direto na sua trajetória, porque ele começa a perder clientes, ele fecha o seu ateliê e enfrenta problemas pessoais. E assim, da mesma maneira que ele acaba entrando muito jovem dentro do mundo da moda, ele acaba falecendo também muito jovem, aos 41 anos, vítima de uma cirrose hepática. E apesar de ter falecido muito jovem, ele teve uma trajetória intensa, com um começo muito forte, um auge muito marcante e um final difícil, muito por conta do alcoolismo que ele enfrentou. Mas mesmo com uma carreira tão curta, o legado dele foi muito forte e claro. E eu quero abrir aqui uma parte que eu entendi a força disso justamente quando eu postei esse conteúdo pela primeira vez no meu Instagram, porque ali muitas pessoas comentaram, né, no vídeo, que até hoje elas têm peças do Denner nas suas casas, herdadas das mães, das avós, e que essas peças continuam em ótimo estado. E isso diz muito não só sobre a qualidade do trabalho dele, dos materiais e da construção, mas também o valor que aquelas peças carregavam. E talvez uma das formas mais interessantes da gente entender o impacto do Denner seja justamente perceber que ele ajudou a construir algo que hoje em dia a gente considera natural. A ideia de que existe uma moda brasileira com identidade, com autoria e com relevância própria. E que a moda não é só tendência e ela também é cultura, comportamento e construção de imagem. E no fim, talvez isso resuma muito bem quem foi o Denner. Alguém que não só criou roupas, mas criou peças que atravessaram o tempo, que ajudou a construir uma ideia de moda no Brasil e que deixou um legado que, mesmo que muita gente não saiba de onde veio, ainda está presente. E esse foi mais um episódio de Quem Fez a Moda no Brasil, aqui no Tudo Vira Moda. E no próximo episódio a gente vai falar de outro nome essencial para a moda brasileira, Zuzu Angel. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio.